Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 de projetos do Sistema Elétrico de Potência, tá? Como de praxe, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do cenário digital, tá? Diretrizes essas que são seguidas pelos professores aqui do momento EAD, tá? Os alunos, para que a gente tenha uma aula mais produtiva aí, mais eficiente, tá? Deixa eu compartilhar aqui, aí. Depois do recado, tá? A gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, deixa eu só tirar o compartilhamento, aí a gente já. Assim, relacionado às atividades, nós já estamos na terceira aula, então eu já vou focar logo na explanação da atividade 3, porque essa turma aqui. Essa aula vai ser bem mais proveitosa, por quê? Porque geralmente essa UC ela é muito rápida, então quase que não dá para a gente falar sobre o projeto em si, né? O ideal é que nós façamos esse projeto do zero, tá? Só que se fosse um curso de engenharia elétrica, até que eu insistiria, né? E até mesmo porque o tempo aqui do curso, o de engenharia elétrica, é bem maior, tá? É praticamente mais que o dobro do tempo de vocês, né? Dependendo aí da unidade. Mas essa quantidade de 8 aulas aqui é uma oportunidade, assim, excelente para a gente aprofundar um pouco mais. Igual eu falei na primeira aula, vamos continuar com o enfoque de não fazer o projeto do zero, mas de você entender um projeto real que, inclusive, já foi executado aí, tá? E a terceira etapa aqui, vamos lá para a aba de situação de aprendizagem, tá? A atividade 3, ela tem uma pasta aqui, baixar. Pegar a folha aqui para não misturar com eletricidade aqui. A SAP continua sendo a mesma, tá? A SAP é uma só. Deixa eu apagar aqui para não. Tá carregando aqui. Tô achando que tá com o mesmo problema do. O nome tá muito grande aqui.
Tá dando, eu acho que é estouro de pilha aqui. Fazer o seguinte, ó, até que ele tá tentando abrir aqui. É a quantidade de caracteres aqui. Eu vou baixar novamente. Que se eu tentar, quando dá estouro de pilha, se eu tentar fazer isso na própria pasta aqui, ele simplesmente não deixa mudar o nome do arquivo. Que agora vai dar certo. É isso mesmo. Porque tem muita pasta aninhada. Deixa eu tirar essa, para não ficar comendo memória aqui. Então, igual eu falei na aula passada, a Equatorial, a página do SICAP aqui não está funcionando mais, continua não funcionando. Nessa daqui, ó, é porque tinha uma, em vez de, a empresa ela tem que evoluir, né? Em vez de involuir. E na minha opinião profissional, isso aqui foi uma involução. Tinha uma página de você fazer o login, né? Então eu acredito que agora o protocolo ele deve ser presencial, tá? Tinha uma página, um domínio aqui, que era esse domínio, e aí você fazia o login e você dava entrada. Eu acredito que, e depois eu vou ligar aqui, eu ainda não tive tempo, mas eu acredito que deve estar igual antigamente. Nós íamos presencial, ficava aqui no setor aeroporto, e aí lá que a gente dava entrada no projeto. Depois, né? Isso não foi por conta de pandemia, não, viu? Isso aconteceu desde 2016, quando a Enel assumiu, né, a Celg, tá? E nessa página, além desse login, tinha uma série de documentos, né? Por exemplo, um memorial descritivo, a primeira vez que eu vi um foi quando eu estava estagiando no escritório de engenharia, tá? E aí eu estava como estagiário lá de projeto, tudo que falava lá para eu fazer, né? Eu, eu topava fazer, por quê? Para eu aprender, né? Aprender a fazer o projeto. E ainda mais naquela época, eu só sabia que existia o AutoCAD. Inclusive, nessa época, depois ali de 2004, começou a surgir os softwares, é, arquitetura BIM, né? A arquitetura BIM, né? É a ajuda do computador ali. Ele pega o desenho e transforma aquele desenho em algo inteligente. Como assim, professor? O desenho, ele não é simplesmente uma linha, um traçado. Aquela linha, além de ter um layout, ter uma cor, ela tem uma identidade. Uma linha, ela pode ser um eletroduto, ela pode ser um cabeamento, né, ou uma eletrocalha. Então, tem toda uma associação integrado com softwares, principalmente os da Microsoft aí, né, que são os mais, eu não digo robusto, mas os que mais têm tempo aí de mercado aí, né, inclusive foram pioneiros aí, né, em editores de texto, embora a Apple
né, lá no o lançamento do Apple I, se não me falha a memória aí, eles já tinham um editor de texto, inclusive tinha um mouse, né? Coisa que nem a Microsoft tinha. Eles ficaram sabendo que a Xerox tinha esse produto mouse, ela rejeitou, deixou lá como se diz, na pilha lá de projetos não aplicados. A Apple se interessou, né? Inclusive interfaces gráficas, até então era uma interface de linha de comando, tá? Então, assim, o objetivo é evoluir, não involuir. Então, a primeira vez que eu tive acesso a um memorial foi de um projeto real, o Orlando, muito obrigado aí, Orlando, o engenheiro que ficava, praticamente ele foi meu pai da engenharia. Que o dono do escritório, ele também exercia as funções de perito, né? Porque também ele era engenheiro de segurança, né? E ele ficava só em perícia, enquanto o Orlando e a outra equipe ficava lá só no projeto elétrico. Ele ficava na segurança do trabalho. Então, o Orlando, né, ele arrumou uma mesa lá, colocou dois computadores um do lado do outro e ele me passava as tarefas lá. Foi ele que foi ensinando, né, como que fazia um projeto elétrico, que era um memorial descritivo, para que ele serve, né? O memorial é basicamente o resumo. Nós vimos lá em projeto predial, depois revisitamos esse conceito em projeto industrial e agora novamente um memorial descritivo, só que dedicado ao projeto de rede de distribuição urbana, né, ou rural, né, o RDU ou RDR, tá? Então ele tem um padrão, é igual, inclusive, se vocês notarem aqui, esse documento é quase que o mesmo, com diferença lá que não é a mesma empresa lá da UC de projeto industrial, mas é basicamente o mesmo documento, só com algumas alterações aqui. Inclusive, não é nem planta arquitetônica, né? É o projeto de rede em si, tá? Então, nas aulas passadas, então, infelizmente, né, não tem mais os modelos, mas aí eu tenho guardado esses modelos aqui, por isso que eu já pedi para a Laura colocar para vocês aqui, ó, nessa pasta complementar aqui, ó, do memorial simplificado e do modelo exemplo aqui de memorial, tá? Então, vocês podem baixá-lo aqui. Eu já vou pegar direto da minha pasta de análises aqui e vai ficar mais fácil. Aí, na próxima aula, nós vamos fazer um tour pelas estruturas, tá? Eu fui lá na UC de instalação do CEP, eu fui bem mais pro lado da geração, linha de transmissão, até cheguei a falar da rede de distribuição, tá? Mas como eu sabia que aqui em projeto de redes, o projeto que a gente tem mais contato, não só você, futuro eletrotécnico, mas o pessoal da engenharia elétrica aí, né, que é o projeto de rede de distribuição, tá? Então, na próxima aula nós vamos ver mais as estruturas básicas, onde que você vai encontrar as estruturas, as NBRs associadas, tá? Eu vou passar para vocês aqui as NBRs que o Senai fornece. Eu já mapeei os números, tá? Inclusive, a gente vai ver hoje porque a gente precisa colocar na como referência aqui no memorial descritivo, tá? Um minutinho, gente. Exemplo, tá aqui.
eu peguei esse modelo aqui, inclusive, esse modelo eu encontrei, né? Eu não me lembro qual professor que compartilhou, eu encontrei numa base de dados que nós temos aqui do Senai, chama Meu Senai. E daí todos os docentes aí do Brasil aí que trabalham no sistema S aí, eles têm acesso às publicações mais atuais, programas, SCORMs, né? Tudo que a gente divulga na plataforma no AVA, né? Nos cursos EAD, nos cursos presenciais, no CMAD, né? Que é essa nova é, realidade nossa. Então eu peguei esse modelo lá de um professor que tinha. Vocês estão vendo que o documento ele é bem simples, né? Ele é bem semelhante, só que ele tem menos, né? Por exemplo, só tem o projeto, né? O empreendimento aqui que você vai colocar aqui, memorial, ó, né? De RDU. Ó, esse memorial tem como objetivo descrever, né? O projeto de RDU do padrão do projeto de RDU é da rede de distribuição, né? Igual aqui, ó. Se vocês pegarem o modelo que eu passei para vocês, que é esse modelo do loteamento, então, o projeto de RDU, né? Que é basicamente, lembra que eu falei, você tem, quando é o projeto de RDU, você tem a planta de situação né, do centro urbano ou da região ali fora do município. Lembra que eu até desenhei, né, fiz um diagrama aí na aula passada aí. Então, ou dentro do próprio município, a exemplo, Anápolis, aí, Lusiânia, né, aqui em Goiânia, ou no entorno ali do município, igual aqui, né? Hoje em dia, né? Você não sabe, às vezes, dependendo da rua em que você tá, você não sabe se você tá em Goiânia ou em Aparecida, né? É, e daí, essa planta de situação, é igual eu falei, geralmente você pega ela com a prefeitura, tá? Que aí essa planta de situação vai servir para você fazer o traçado do projeto, tá bom? Então, ó, é o projeto de RDU e do padrão de entrada. Só que o padrão de entrada, pessoal, ele por exemplo, se essa rede ela serve, lembra que eu falei que ela serve para duas finalidades. Uma pegar, transportar, né, a energia em 13,8 para o nível de potencial maior. Tendo um nível de potencial maior, ela terá perdas menores, né? Por efeito Joule, né? Por distância aí, efeito resistivo, até capacitivo também. E o outro motivo é porque se eu só alimentar ela com 3,8, na verdade eu não vou conseguir alimentar nenhum cliente, nem residencial, nem industrial, nem comercial. Por quê? Porque os equipamentos desses três tipos de cliente, eles são energizados na baixa tensão, tá? Então, ela serve para transportar a rede de 13,8 para ter um nível de energia maior, para que ela consiga chegar em toda a malha urbana, né? Por isso que nós temos a pressão, né? Nós temos a bomba aqui no nosso corpo, que é o coração. E ele vai, né? A gente geralmente tem uma pressão aí que ela é regulada, né, pelos batimentos cardíacos. Tem a primeira bulha, né, e a segunda bulha, tá? Você tem a pressão que vai do coração até a parte de cima do cérebro,
geralmente ela é menor, e a pressão que vai impulsionar do coração para o restante do corpo, para as regiões mais periféricas aí. Então, na energia é a mesma coisa. Você gera, você transporta energia com potencial maior para que em pontos, né, em pontos ali estratégicos, que são os transformadores. Por isso que eu falei que o padrão atualmente, né? Eu falo esse atualmente já tem um bom tempo, viu? Desde a década ali, antes da década de 80, o padrão de transformador de 75 e de 112,5 kV. Geralmente você não tem um transformador que, sei lá, 5, 6 quarteirões, 7 quarteirões, né? Você não, o objetivo não é transportar para uma distância muito grande. É você, em pontos estratégicos ali, colocar um transformador 75, 112,5, talvez um de 150, tá? Maior do que esse eu não tenho notícia. Até o de 150 eu sei que tem. Se tiver maior, me fala que eu preciso saber. Então, a demanda só são esses dois aí, e eles vão entregando, não, olha o trava-língua aí, né? Entregando a potência, né, para 2, 3, até 4 quarteirões aí, com a potência de 75 kVA ou de 112,5 kVA. Beleza. Então, a segunda função é fazer a conversão da média para baixa tensão e distribuir. Então, no tópico aqui de normas aplicáveis, você vai colocar as normas de forma genérica, né? Normas de projeto. Que normas são essas? Vão ser, é, vão ser referenciadas em normas regulamentadoras, tá? Normas de fornecimento de energia, que geralmente são as NTDs, tá? Normas ABNT, que são as NBRs, resoluções da ANEEL, né? Por exemplo, lembra lá que tinha um plano mínimo de manutenção que ele serve para subestações e equipamentos do CEP aí, em geral, né? Reatores. Lembrando que o reator ele consome o efeito capacitivo das linhas de transmissão, né? É por isso que tem o reator para fazer esse consumo. Ele é semelhante ao banco de capacitor, tá? Que é aplicado na indústria e é aplicado nas subestações, tá? Você só não vê essa aplicação na indústria porque as cargas são resistivas, né? Indutivas e resistivas ali, né? Tem uma parte resistiva, uma parte indutiva. São máquinas elétricas em modo motor, tá? E por isso, e dada a distância relativamente curta entre a medição e o equipamento que fica na planta, né? Não tem um efeito capacitivo considerável. Só tem um efeito da própria máquina, que é o efeito indutivo, né? Que aí você tem que fazer a correção desse fator de potência, fazendo a aplicação de um banco de capacitor. Do mesmo jeito, o operador do sistema, ele aplica o reator porque ele tem que fazer a correção do fator de potência, porque em grandes distâncias, igual nós vimos lá, né? Circuitos pequenos, circuitos a partir do circuito médio e circuito longo, né? Você tem o efeito, né, da admitância lá, que ele é relacionado. Lembra lá que quando a gente fala circuitos de tensão e corrente alternada, que tem a reatância indutiva, a reatância capacitiva. Do mesmo jeito, você tem a admitância capacitiva e a admitância indutiva, tá? Que fica lá no modelo matemático que eu mostrei para vocês ainda lá em instalação do CEP. Então, você vai falando de forma genérica, ó, resoluções, catálogo de materiais também, né? Por exemplo, igual eu mostrei aqui o catálogo da HITS, né? Que tem os equipamentos específicos para
linha viva de distribuição, né, que a gente utilizou nas atividades lá de manutenção e operação do CEP, na UC passada, tá? E depois, no tópico, né, no próximo tópico, normas regulamentadoras. Então, você fala o objetivo, qual que é o objetivo? O objetivo é descrever de forma sucinta o projeto de RDU do cliente tal. Ok. As normas aplicadas, né? Norma de projeto, ABNT, resolução, catálogo, ok. Agora, quem são essas normas, né? Então, você vai fazer uma relação delas no memorial descritivo, ou pelo menos as principais. Aqui tem muitas, porque é um projeto de rede, ó. Tem a 5434, que inclusive ela é a versão antiga dessa aqui, ó. A 5434, ela é a versão antiga da NBR 15688. Essa daqui, ó, fala redes aéreas urbanas de energia elétrica. Ela tem também uma norma antiga irmã, que é a 5433. A 34 é urbana e a 33 é rural, tá? Com algumas modificações aí, poucas modificações, mas basicamente as duas são as mesmas. A diferença é que a 33 é mais específica para a rede rural, né? A Rural Zone, a rede que é monofásica, né? A tipo U ou a tipo P, né? E a rede urbana, né? Que é a 5434. Então, o pessoal da ABNT pegou essas duas aqui e compilou numa única, que é a NBR 15688. E ela até mudou o texto aqui, ó, redistribuição aérea de energia elétrica com condutores nus, tá? Aqui ela só falava que era aérea urbana e tchau, né? Você ainda nem tinha, na época em que as duas foram criadas, instituídas, não tinha nem ainda a rede compacta, que é essa segunda norma aqui, ó. Essa daqui, ela foi criada a partir, né, a partir dessa, tá? Ela não é evolução de outra antiga, não. É a 15992. Tá vendo? A redistribuição aérea de energia elétrica, bem semelhante ao texto da outra, né? Com cabos cobertos. Quando fala coberto, é um cabo que ele é revestido, né, por polímero, né? Ou seja, ele é um cabo semelhante ao o cabo de energia de instalações elétricas internas, né? Quando a gente fala internas, é porque ele serve para a rede residencial, a rede industrial, ou seja, instalações internas em que eu não posso colocar uma cordoária de cobre nu, né? Porque senão vai com certeza dar fuga de corrente. Aí esse de média tensão, né? Ela já é. Professor, uma pergunta. Por que que não construíram essa rede com cabo protegido, igual o senhor está falando aí, cabo coberto, né? Por que que a rede de distribuição, inclusive, era uma pergunta minha, quando eu era mais novo aí, a gente jogava aquela lata, a gente fazia, pegava a linha de soltar a pipa, né? Enrolava numa lata e daí a gente jogava por cima da rede de energia e fazia uma rampa para a pipa subir, né? Então é aquela história, né? Muita gente aí da antiga só não morreu porque Deus estava de olho, tá? Porque a gente estava jogando, né? Fio, né? Ah, mas era linha de soltar pipa, professor. Mas é uma linha, vamos dizer assim, é um ponto de interconexão com uma rede que ela né, cerca de, sei lá, vou fazer a conta aqui, várias vezes. Uma coisa é uma rede de 220 volts, outra coisa é uma rede de 7.960. Isso eu estou falando se a lata bater só em uma rede.
Se ela pegar nas duas, aí multiplica esse 7.960 por raiz de 3. Quer ver ficar muito maior, né? Por exemplo, 7.965 dividido por 220. Estou pegando duas monofásicas, estou pegando o monofásico de média tensão e dividindo pelo valor de baixa tensão, nosso padrão aqui monofásico. Então, o número resultante eu vou ter o quê? Isso aqui quer dizer que a rede de média tensão, a fase, só uma fase, ela é 36 vezes maior do que uma rede de baixa tensão, ou seja, 220 comparado a 7.965 é 36 vezes maior. Então, isso é um ponto de risco. Então, a gente jogava a latinha por cima e fazia aquela rampa. Um ficava segurando na ponta e o outro ficava segurando ali no carretel, né, na linha. E por que que essa rede ela não começou sendo construída com cabo coberto? Eu tenho uma teoria. Eu fiz essa mesma pergunta para o meu professor, né, lá na engenharia elétrica. A minha teoria é semelhante à dele, né? Por quê? Porque ele me convenceu. Para você colocar uma cobertura e um cabo, você precisa de uma máquina extrusora. A máquina extrusora, basicamente, ela derrete o polímero e esse polímero, ele é solto, literalmente, como se fosse uma calda de chocolate, ele é solto em cima do cabo. E aí você tem um processo ali, você tem que derreter a uma temperatura, uma determinada temperatura. Eu sei que os cabos cobertos, pelo menos os de baixa tensão eu já vi, né, sendo feito, eles passam, a extrusora vem, ela joga o plástico derretido em cima. Esse plástico, ele tem é, não é uma liquidez, não, é um termo da mecânica que o pessoal usa. Ah, um escoamento, lembrei, é um escoamento aqui, e daí o cabo vai sendo trançado, né? 7 fios, né? Com um de aço e 6 de alumínio. Ele vai sendo trançado e vai sendo solto aqui pela extrusora, ele, e não tem nada por baixo. Aí depois que ele anda um pedaço ali, né? Depois da extrusão, ele passa por uma espécie de calha que ela tem água corrente. Aí essa água vai ajudar no processo de resfriamento do polímero. A diferença é que o polímero para cabos de rede interna, eles têm uma quantidade de umidade, né, de água aí, né, é bem maior do que o cabo para a rede de distribuição. Por quê? O cabo para a rede de distribuição, ele tem que durar muito tempo. Se você inventar de colocar um cabo né, vamos dizer assim, exposto ao ambiente externo, sol, chuva, esse cabo não vai durar muito tempo, não. O sol, né, esse aquece por efeito externo, né, e resfria, ele vai ressecar muito fácil. A umidade do polímero dele, ela é liberada muito fácil, ele vai ficar quebradiço e vai haver fuga de corrente. Já o cabo, para ficar em ambientes externos, ele tem um plástico bem duro mesmo. É muito difícil você decapar ele, tá? Principalmente se for o cabo para rede subterrânea, ele é extremamente duro, extremamente. Ele é um termoplástico, viu? Extremamente duro e robusto. Eu acredito que a tecnologia na época não era o suficiente para fazer. Pensa, você tem quilômetros e quilômetros de cabo, né? É por isso que eles criaram esse método aí para fazer o tracionamento dos cabos de rede de distribuição com eles, né, nus, ou seja, um risco muito grande, né? Imagina, um média tensão, né? Qualquer toque acidental, ele pode energizar uma rede. O campo eletromagnético é muito maior, por isso que a rede compacta
Outra vantagem dela é ela ter o quê? Uma supressão de campo eletromagnético muito maior. Lembra que eu mostrei na aula passada em comparação com a rede compacta de 3,8, uma fase da outra, ela está cerca de 40 centímetros. Já a fase do meio, com a mais longe da do meio, ela está a 1,40 m uma da outra. A do meio, com a mais próxima da do meio, ela fica a 70 centímetros. Isso eu estou falando a de 3,8. A 34,5 kV ela fica mais longe. Entendi, professor. Então, todas as normas, ó, transformador de potência, que é a 5356, transformador de potência em tensão máxima, 145 kV, ó, 9368, transformador de potencial, que é para instrumento de medição, principalmente se você for interligar vamos supor que no lote 6 aqui eu tenho uma indústria, então, se você for fazer a interligação da rede de média com essa indústria aqui, você vai utilizar medição indireta ou direta, né? Aí geralmente é indireta, direto lá da média tensão, tá? Então você vai utilizar transformador de potencial para ferir corrente e transformador de corrente para ferir, ou potencial para ferir tensão e transformador de corrente, né? O TC para ferir corrente. Tem, tem ambos os modelos, tanto para média quanto para baixa tensão. A baixa tensão é a mais comum que a gente tem no painel aí das indústrias. Deixa eu ver o que mais. Disjuntores de baixa tensão, a 5361. Instalações elétricas de baixa tensão, que é a 5410, né? A mais comum, mais estudada aqui para gente, né? Porque ela é o cerne ali, ela é onde você fica, o chão de fábrica, é a instalação em que você vai entrar em contato direto, tá? Outros tipos de instalação, né? Que é a instalação de média tensão, quem entra em contato direto, mas é o eletricista de rede, ou seja, não é qualquer eletricista que entra em contato, né? Não é um engenheiro e nem um eletrotécnico. É um eletricista especializado, que é o de redes ou de linha viva de distribuição, que é ainda corre mais risco que a rede de média tensão energizada, tá? Resoluções da ANEEL existem no corpo aí né, das resoluções da ANEEL. Temos a resolução 482 aqui, ó. Condições gerais para acesso de micro e mini geração distribuída, né? Basicamente, a mais comum que a gente conhece aí mini geração aí, ó, até micro. A mais comum é o GMG, né? O grupo motor gerador, tá? E com as opções agora aí, né? É agora que eu falo atuais aí, né? De eólica ou solar aí, né? Você tem também essa opção aí. Então, as resoluções, se eu não me engano, são muitas resoluções, são 8. E tem dentro da resolução, se eu não me engano, é dessa daqui, ó, da 687 aqui. Você ainda tem os módulos, são 8 módulos aqui, tá? Então a 517, né? É o módulo 3, tá? São os procedimentos de distribuição do PRODIST, tá? Lembra, não tem aquele selo lá que fala que esse equipamento é eficiência, né? Ele tem uma eficiência X ou uma eficiência, né? Y aí. É o PRODIST, é o módulo 3 aqui. Tem essa outra resolução aqui, ó. Todas elas vão para a principal, que é a 482 aqui, ó. Módulos 1 e 3, procedimentos de distribuição. Aí esse módulo 1 até o 3 aqui, se eu não me engano, acho que é no 2, ele tem toda e qualquer construção de rede de distribuição. Quando eu falo construção, eu falo quanto ao tipo de poste, né, que é duplo T, seção circular, e quanto ao tipo, por exemplo, uma T, né, que é a chamada triangular, a N, que é a normal, que é a trifásica, né, a T é trifásica, a normal também é trifásica, a B com total, que é uma variação da N,
A meio beco, que também é uma variação da tipo N, tá? Então, todas essas redes estão catalogadas e nessas resoluções da ANEEL, principalmente nesses módulos. Vai lá do módulo 1 até o módulo 8, né? Tem resolução aí que fala só de eficiência, tem resolução que fala só de estrutura de rede de distribuição, tem resolução que fala só de linha de transmissão, tem outros que falam só de legislação relacionada ao setor elétrico e a laudos que ajudam a você, o profissional, né? Por exemplo, principalmente o engenheiro eletricista, né, a fazer os estudos, igual eu falei, antigamente o EIA-RIMA, né, o estudo de impacto ambiental, ele era só possível ser feito pelo engenheiro ambiental, deixa eu ver, produção? Não, ambiental, isso mesmo. Engenheiro ambiental, tá? Só que aí, dependendo da aplicação, se for para uma aplicação para rede de distribuição, linha de transmissão, né, uma geradora de energia, o engenheiro eletricista ele pode intervir e pode emitir esse laudo. Do mesmo jeito que vocês também, né, futuros eletrotécnicos aí, né, também na reta final, também pode emitir esses laudos, né, e fazer o projeto, né, o croquis, né, até essa planta de situação aqui, se for o caso, vamos supor, estou fazendo um projeto ali de extensão de rede, você pode executar essa planta de situação, pegando lá do Google Maps, ou até do programa lá, que eu não sei se a Equatorial ainda está usando, talvez, eu provavelmente já esteja usando, que é o Mapeo, né? Esse programa, ele é semelhante ao Google Maps, só que ele é uma espécie de mapas do pessoal aí da elétrica aí, que utiliza ele para fazer o mapeamento da rede de distribuição urbana, ou seja, da malha urbana e da malha rural aí no município e no entorno aí dos municípios aí no estado de Goiás, tá? Entendi, professor. Então, memorial descritivo, você faz o resumo dele aqui, e para complementar, eu forneci esse modelo que a Enel, a Equatorial, forneceu, ela ainda permitiu por um bom tempo, não que esse modelo ainda não seja utilizável, tá? Eu até, inclusive, até entrei em contato com o Orlando, né? Esse engenheiro que fez o meu treinamento lá no escritório, né? Daí eu perguntei para ele, eu falei, "Ô, Orlando", aí na hora ele me atendeu rápido, né? Ficou da gente conversar novamente, mas eu falei, Orlando, como é que você está aprovando agora já que o SICAP não está mais funcionando? Aí ele falou, né? Pablo, eu tô tendo que ir lá cara crachá. Ele até brincou. Tô tendo que ir lá cara crachá. E daí ele entrar numa perícia e falou assim: ó, depois a gente conversa. Me liga depois e me lembra que aí a gente conversa aí. Mas tá tendo que ir lá cara crachá. O SICAP não funciona mais, né? Eu até perguntei se, que antes mesmo de existir o SICAP, você fazia um cadastro, eu enviava um e-mail para a Celg, né? E daí ela te enviava um programa, ele é bem simples, chama CADPROG. Aí esse CADPROG é o programa para você fazer o projeto de rede ali, né? Para você fazer os cálculos, saber fazer os cálculos de esforço mecânico, ali a parte mecânica que tem na rede de distribuição, né? Então ele automatiza tudo. Inclusive, ele é bem leve, né? E ele integra, né, com o sistema lá É como se fosse o sistema lá não sei se vocês já viram no hospital aí, que ele tem um sistema, ele implementa nos maquinários, nos equipamentos, ele coloca lá a tag, né? Por exemplo, esse equipamento pertence lá ao Hospital das Mulheres, né? O antigo materno infantil, tá? Então ele registra aquele equipamento ali, inclusive tem até tecnologia de você fazer o rastreio dele, tá?
Então, é semelhante, você fazia o projeto e daí, com o arquivo do projeto, o engenheiro lá, o que fica responsável lá pelo centro de operação e distribuição, né? Ele já cadastrava esse novo projeto e daí aquela carga, né, que vai ser ligada na rede de distribuição, ela é acrescentada para fins de compra, né? Lembra que eu falei que tem um profissional lá que ele vive só de comprar pacotes de energia de rede de distribuição, né? Redes, por exemplo, a maior parte da energia nossa vem, por exemplo, vamos supor, de Itaipu. Só que aí, dependendo do nível lá do reservatório, ele tem que fazer, ele tem que saber qual que é a potência total de todos os clientes, residencial, industrial, de todos os clientes que tem aqui no município, né, na Grande Goiânia. E daí, esse valor, esse número aí, ele tem que garantir que por linha de transmissão, ou eólica, ou micro-ondas, a tecnologia que tiver lá, o barramento que tiver disponível, ele tem que comprar exatamente esse valor, esse pacote de energia aí, para que ele forneça, é semelhante, lembra que eu falei da analogia da concessionária de energia, né? Concessionária de energia é igual a concessionária de carro. Não adianta eu chegar lá na concessionária de carro e falar, eu quero uma Ferrari. Mas, sei lá, você tá lá na Cical, que vende Chevrolet. Lá não tem Ferrari, não. No máximo vai ter um carro, nem os modelos premium ali da Chevrolet você vai encontrar, né? Às vezes você não tem essa demanda. Se essa demanda não é normal, não é sinalizada, ela não vai ter, só se você fazer o pedido. Do mesmo jeito é a energia. Então eles têm que todo e qualquer projeto que tem um impacto, principalmente o industrial, né? Ele tem a aprovação porque aquele valor de carga que vai ser consumido, inclusive a demanda, né? A porcentagem. Por isso que lá no contrato, olha, eu tenho uma subestação de 1.500 kVA, porém só vou utilizar 500 kVA por um ano. Então, apesar de você ter estrutura para 1.500, por um ano, pelo contrato, você só vai utilizar aquele 500 ali. Então, aquele valor ele já vai estar embutido nesse cálculo onde é feito a compra da nossa concessionária, no caso é Equatorial, para as geradoras de energia, né? Através dos barramentos, né, os barramentos das linhas de transmissão que tem disponível aqui para Goiás, tá? Então, vocês podem pegar e fazer uma espécie de Frankenstein aí, juntar esse memorial, esse modelo aí do que eu passei para vocês, esse modelo aqui, ó, utilizando os dados aqui, ó, eu peguei certinho, ó, do projeto lá, o loteamento A, responsável técnico, ó, fulano de tal, proprietário unidigital, ó, o preposto que é o dono aí do o projeto aqui, né, o executor, quer dizer, né, representante aqui. Inclusive, a descrição tá a partir daqui, ó, de vem do tronco, ó, você pode colocar no objetivo aqui, ó, acrescentar essa parte aqui, advém do tronco alimentador A da subestação Jaiara para alimentar um loteamento constituído de 16 lotes, 4 quadras próximas ao bairro Universo, com as seguintes coordenadas, né? Coordenada, inclusive, que está lá no projeto lá, né? As coordenadas XY aqui do tronco, que vem lá da subestação Jaiara, nesse setor aqui. Então, centro urbano da cidade de Sonhanópolis, né? A distribuição urbana é do tipo compacta, tá? Rede compacta, tá vendo aqui os modelos aqui, ó? Olha, rede compacta aqui, ó. Braço C, ó, o transformador
É a rede coberta, né? Ó, isso aqui é a rede Não, cadê? A rede compacta aqui. Ó, o fusível. Ó, uma cruzeta com braço C, com elos, proteção 5H, né? Placa do equipamento AN, tá? É porque foi um professor ali do Roberto Mangi que fez. Aí ele colocou o código de Anápolis aqui, o AN11, né? AN quer dizer Anápolis e 11 quer dizer que é transformador, né? De posse da concessionária de energia local, tá? Se fosse AN, né? 21, aí é um transformador da indústria fulana de tal. Aí. Então é isso, pessoal. Vocês vão juntar aqui esse memorial descritivo né, da descrição certinha do projeto, né? Todas essas informações estão na folha de projeto aqui, ó. Proprietário, projeto, a planta de situação aqui, com as estruturas, beleza? Aí na próxima aula vamos dissecar, vamos pegar essa norma aqui, ó. Vamos começar pela mais básica, que é a 15688, tá? E depois a 15992, que é para rede compacta. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima web aula.